Ok, obrigado, irmãos. Mateus 28, começando no verso 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Então, essa é a comissão que o Senhor passou para os seus discípulos, mas não somente para eles, serve também para nós. É nossa ordem que saiamos e preguemos o Evangelho ao mundo perdido. Agora, algumas dicas sobre o evangelismo, e principalmente sobre o evangelismo de porta em porta, tá? A primeira coisa é que você precisa agendar tempo para evangelizar, né? E, obviamente, há outros tipos de evangelismo fora desse de ir de porta em porta, mas os irmãos que estão aqui são encorajados a participar desse ministério. Mas é importante que você agende tempo para evangelizar. Se você quer ser um bom ganhador de almas ou evangelista, você tem que fazer isso de propósito. Não vai simplesmente acontecer como praticamente tudo nessa vida. Deve planejar para fazê-lo, deve se esforçar para fazê-lo. Nós todos somos feitos do mesmo barro e a carne nunca quer evangelizar. A carne, ela vai lutar contra isso sempre. Nunca você vai se sentir à vontade de evangelizar. Às vezes você vai sentir um pouco mais forte, mas a carne sempre vai relutar contra isso. Você, no evangelismo, terá que se motivar. As pessoas, às vezes falam, eu estou orando para que Deus me desse paixão pelas almas perdidas. Tá ok, então enquanto você está aguardando essa paixão divina chegar no céu e te pegar, vá e ganhe almas. Vá evangelizar. Participe do ministério de evangelismo de porta em porta de sua igreja local. Se por acaso você não pode, nesse dia, nesse horário não dá para mim, procure outro horário. Procure um outro irmão, irmã da igreja que poderia te acompanhar. Eu acho que seria até interessante, talvez não agora, não sei, a gente poderia conversar sobre isso, mas a gente poderia, como igreja, marcar mais do que um dia e um horário. Poderia ter outro dia, outro horário, enquanto tivesse pessoas, no caso, para liderar esse ministério. Porque eu sei que terça-feira, às 18h30 ou 18 horas que a gente marca, né? Não dá para todo mundo. Às vezes a gente poderia ver a possibilidade de sair também no sábado. Tem igrejas também que saem domingo à tarde. É que todo horário, todo dia, horário que você pensar em escolher, sempre você vai ver o quê? Um tipo de impedimento, né? Não dá porque é tarde, o povo está fazendo janta, não dá porque está muito cedo, o povo está trabalhando, não dá porque no almoço a pessoa está dormindo, está querendo almoçar. Se você for procurar escolher o horário perfeito, não existe, amém? Você vai incomodar alguém, né? Você primeiro vai ter que te incomodar para poder evangelizar. E eu falo, eu sou pastor, mas eu sou carne, eu tenho que lutar com a minha carne para poder evangelizar, seja de porta em porta, ou seja na pregação na praça, ir no hospital. Amanhã, se Deus quiser, está programado eu ir lá no presídio e de fato eu vou levantar, vou fazer as coisas de hábito na parte de manhã e vou me preparando e o tempo todo, sabe, a minha carne vai pensando, vai me lembrando de tudo que eu poderia estar fazendo
se eu não tivesse indo para o presídio. E com certeza os demais irmãos que participam desse ministério passam pela mesma coisa. Mas então, agendar tempo para evangelizar. Isso é uma coisa que você deve fazer se você quer ser um evangelista. Segundo, seja consciente da alma. Aí você vai ter que orar sobre esse ponto, pedir para Deus te ajudar mesmo. Mas sempre fale com todo mundo sobre a alma deles. Percebe-se que todo mundo tem uma alma. Eu falho muito nessa área. Eu fico pensando em fazer as tarefas do dia, cumprir as obrigações, e sempre estou na correria, e nem sempre eu pergunto para a pessoa sobre o seu estado espiritual. Você é salvo? Você conhece Jesus? Né? Nem sempre eu pergunto. Nós deveríamos procurar perguntar, ou pelo menos, no mínimo, deixar um folheto evangelístico com a pessoa. Né? Isso é o bom também do panfleto evangelístico, que se você realmente não tiver tempo, você pode deixar a palavra de Deus com a pessoa. Tá? Então, tenta criar esse hábito. Né? Meu cunhado, esse que foi diagnosticado com câncer ano passado e que é o marido da minha irmã, ele tem isso. Ele pergunta praticamente para todo mundo. Eu admiro ele por isso. Né? Eu sou mais, vamos dizer assim, normal. Eu penso, vou incomodar a pessoa, né? Ela não vai gostar. A gente é carne, né? Você sabe que a pessoa vai te tratar bem, mas a hora que você perguntar para ela se ela é salva, isso aí pode mudar já o ambiente, o tratamento, tudo. Né? Eu já vi ele. Nós fomos num parque nacional lá nos Estados Unidos, nossas famílias, né? Eu, minha família, a família dele, minha irmã, tudo. E a gente estava lá no Yellowstone, que é um parque nacional muito reconhecido. E fomos no banheiro e nós, os homens, estávamos lá fora, nós terminamos primeiro, né? Estávamos lá fora aguardando as mulheres e ele ficou perto do banheiro masculino enquanto os homens estavam saindo, entrando e saindo. Quando a pessoa saía lá, o homem saía e se encostava lá, também aguardando sua esposa, ou a mulher que estava com ele. Ele perguntava, ele abordava um assunto com a pessoa e, no caso, ele perguntou, você conhece Jesus como seu Salvador? Já aceitou Cristo? Eu acho que ele falou com 2 ou 3 homens naqueles poucos minutos que a gente estava lá e ninguém o tratou mal, né? Alguns não fizeram muita questão de responder ou continuar a conversa, mas um lá ele teve uma chance de conversar um pouquinho com a pessoa. E isso é o certo é fazer isso. Pensar assim, a pessoa não é somente um corpo, ela é uma alma. Ok? Ninguém, infelizmente, vai evangelizar toda vez, porque nunca é fácil perguntar para a pessoa se ela é salva, mas deve-se criar esse hábito. Você vai ganhar mais almas se criar o hábito de evangelizar onde que for, viajando no circular, não? Ou seja, indo para serviço de circular, crianças, jovens, fazendo uso de escolar. A primeira alma que eu ganhei para Cristo, já falei aqui na igreja, eu tinha 8 anos de idade, e foi no escolar, lá não nos Estados Unidos, mas na Alemanha. Quando você está abastecendo no posto, é muito bom. Enquanto você está aguardando uma consulta médica, é um horário, um lugar muito bom também, porque as pessoas estão sentadas na fila. O Brasil tem muito fila. Você está lá aguardando, vai fazer o quê? E o brasileiro, geralmente, é fácil puxar a conversa com a pessoa, vai puxando e tentando assim levar a conversa para o Evangelho, né?
Nós podemos falar mais sobre isso mais para frente, mas para você poder conversar bem com a pessoa e ser mais, ter mais sucesso, às vezes é bom escutar a pessoa, perguntar umas coisas para ela sobre a vida dela, sobre, sei lá, algum assunto, né? E aí deixar ela falar. E depois que ela falou um pouco, aí você procura uma maneira, uma forma de levar aquela conversa para o evangelismo. Porque se você escutou a pessoa, naturalmente ela vai sentir a obrigação de escutar o que você tem para falar, né? Então, por isso é muito bom ser uma pessoa que escuta bem. Eu lembro última vez, ou seja, a penúltima vez que eu fui aos Estados Unidos, na volta para o Brasil, eu sentei do lado de um rapaz da minha idade e nós começamos a conversar. Ele notou que a gente era americano, né, muitos filhos. E aí eu perguntei para ele o que ele fazia, e ele era cirurgião naquele hospital Einstein. E ele tinha ido para a China para fazer uma palestra, dar uma palestra na China, e estava voltando. Um rapaz muito inteligente, um profissional, um médico. E eu deixei ele falar sobre a profissão dele, tudo, né? E depois de uns, sei lá, quase uns 30 minutos, uma meia hora dele falando sobre isso, aí eu direcionei o assunto para o Evangelho. E ele tinha muitas perguntas sobre Deus e falava que não acreditava 100% na Bíblia. E a gente teve uma conversa muito boa. E eu sempre levava a conversa de volta ao assunto, salvação em Jesus Cristo. Que isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso mais para frente também. Mas é bom você criar o hábito de, enquanto você está fazendo os negócios da vida, para onde você for, procura evangelizar. Nós falamos das notícias, sejam notícias mundiais, alguma notícia de um time de futebol que ganhou. Falamos de tanta coisa, mas infelizmente, muitas das vezes, quando era para a gente ter falado de Jesus, nós falhamos. E por vergonha, infelizmente, nós não falamos de Cristo como deveríamos falar. Terceiro, seja limpo, arrumado, boa higiene. As mulheres, creio eu, que não vão ter muita dificuldade com esse ponto. Os homens vão ter mais. Em certas circunstâncias, não tem muito que se pode fazer, né? Você está trabalhando, está sujo, não vai evangelizar porque você está sujo, assim, né? Evangelize, né? Mas quando você sair para evangelizar, esse é o seu propósito. Nós vamos lá na igreja, nós vamos sair indo de casa em casa, vamos lá na praça pregar. Procura tomar um banho, pôr um perfume, pelo menos a quantidade adequada, né? Você não está indo namorar, você está indo evangelizar, né? E não esqueça disso. Mas se você se encontrar numa situação assim, que não é o normal, utilize para a honra e glória de Cristo. Eu li a história de um pastor que ele estava cortando a grama do quintal dele, isso lá nos Estados Unidos, né? A maioria dos quintais são gramados, né? Então ele estava cortando a grama, roçando lá com aquela roçadeira de carrinho, de empurrar. E ele falou que estava com uns tênis muito velhos, estava com calça rasgado, né, e uma camiseta também rasgada e um boné antigo. E estava, né, usando roupa de serviço mesmo. E a esposa dele gritou para ele estava dentro da cozinha com a janela aberta. Ela gritou para ele e perguntou se ele pudesse ir na casa de vizinho
ir lá pedir um pouco de açúcar, que ela precisava de açúcar para fazer aquilo que ela estava fazendo. E ele foi, porque essa família era uma família muito chegada com eles, e ele falou que as duas famílias eram tão chegadas que ninguém nunca bateu na porta, tocava a campainha, ou entrava nas casas, né? Então ele fez isso, ele entrou na casa e perguntou assim, tem alguém em casa? E falou, a hora que ele entrou na sala de estar, a senhora da casa estava lá com mais 10 pessoas. Ela estava fazendo alguma reunião lá com algumas pessoas do serviço dela. E falei, eu entrei na sala lá e ela olhou para mim e na hora me apresentou como pastor dela. Eu nessa situação, nessa roupa, né? E todo mundo, ele falou, estava bem vestido de roupa social. E ele falou que pensou consigo mesmo, e agora, o que eu faço? Ele falou, ele foi e pegou na mão de cada um e falou, oi, tudo bem? Você é um cristão? Oi, tudo bem? Você conhece Jesus? Oi, eu sou o pastor fulano. Você conhece Jesus? E ele foi perguntando para cada pessoa, e as pessoas foram afirmando que eram salvos, até chegar no último, na última pessoa, que era um homem. E ele perguntou, você é cristão? E o moço respondeu, não, mas eu venho pensando sobre isso. E ele falou que ele parou lá e conversou com o moço, e o moço aceitou Cristo na frente de todo mundo, aceitou Cristo lá. Então ele explicou assim, se vocês se encontrar numa situação dessa, meio de vergonha, não passe vergonha, seja corajoso e fala de Cristo. Porque o fato de você falar de Cristo vai incomodar as pessoas tanto que elas vão esquecer que você está assim, às vezes não está bem vestido, um pouco sujo por causa do serviço, alguma situação dessa, né? Então pode falar de Cristo, não precisa ter vergonha. Mas se vai sair, se programou para isso, vai limpo e bem arrumado, como testemunho de Jesus. Tenha cuidado também com o cheiro de seu hálito, isso é muito importante. Imagino, você já passou por isso, né? E parece que as pessoas são as pessoas que mais gostam de aproximar a gente quando está falando, que tem o pior hálito do mundo, né? Parece que eles determinaram de comer, como que eu posso falar isso? Isso é uma forma de se falar isso. Né? Vai ser difícil a gente ganhar alguém para Cristo nessa situação, né? A pessoa vai sofrendo. Vista-se de roupas limpas, adequadas para visitar a casa de uma pessoa que não se conhece. A gente tem que lembrar disso também, principalmente quando a gente está indo de casa em casa. A gente quer ser um bom testemunho. Eu peço para os homens usar pelo menos uma camisa com gola. Não tem que ser camisa assim, social, pode ser uma camisa uma camisa polo, uma coisa assim. Nós temos até umas que nós fizemos, que o pastor Rafael e o irmão Eric estão usando agora, que são da igreja. Isso é muito bom, né? As irmãs usar também, usar saia ou vai de vestido, né? Para se apresentar bem para a pessoa que está visitando. Ok? Número 4, carregue uma Bíblia menor. Semana passada eu comentei sobre isso. É bom quando for evangelizar não carregar uma Bíblia grande por alguns motivos. Um motivo é que se pode assustar a pessoa, né? A outra é que será difícil folhear as páginas. Eu já vi isso. A pessoa com Bíblia grande está tentando folhear as páginas e aí evangelizar a pessoa na porta dela e está difícil, né? Mas também se você chegar à frente da casa da pessoa com uma bibliona, você vai assustá-la. E ela também vai pensar, se eu aceitar o que esse rapaz está falando, eu vou ficar louco que nem ele, carregando uma bibliona daquela. E um pastor explicou assim, né? É uma forma bem rude de se falar, mas se você for
matar alguém, você não vai levar a arma assim para matar a pessoa, você esconde a arma até chegar na pessoa, né? Nesse caso, a gente quer usar discernimento, né? E não assustar a pessoa desnecessariamente. O problema de Bíblia muito pequena é que às vezes as letras são muito pequenas. Então esse tamanho aqui é boa, ou se tiver até um pouco menor, melhor ainda. E letra gigante, melhor coisa. Essas letras, essa Bíblia aqui, o modelo é muito bom por causa disso. Capa dura, você vai usar na rua, pode cair, né? Dura é boa. A letra é gigante, bem escura, muito boa o modelo, né? E como falei, semana passada já tem uma folha aqui na frente para você pôr seu índice, por colocar os endereços e depois marcar aqui nas páginas, na margem da página. O que essa Bíblia não tem é muita margem, só que embaixo dos versos sempre tem um espacinho onde pode marcar o endereço paralelo, ok? Número 5. Sempre sair em dois. Sempre sair em dois. Por que é bom sempre sair em dois? Há vários motivos. Primeiro, o Senhor, Ele enviou seus discípulos em pares, 2 a 2. E um pode evangelizar e o outro pode orar. Quando eu estou com um irmão, o que a gente faz? O meu costume é fazer o seguinte: a gente começa e ou eu ou ele vai primeiro e toca na campainha ou bate palma ou bate na porta. E daí aquela casa é para ele tomar a frente, né? E daí, enquanto a pessoa está falando, eu fico do lado orando. Se não tiver outra coisa para fazer, eu fico orando. Mas, às vezes, já aconteceu também de eu estar com o irmão, ele está evangelizando, e sair uma criança, e sendo uma mãe ou o pai, você vê que a hora que a criança sai, obviamente, o pai vai ficar preocupado, a mãe vai ficar preocupada. Eu lembro que ano passado, no começo do ano, quando nós começamos a evangelizar, eu não lembro com quem eu estava, mas a gente estava numa casa e rapaz grandão, rapaz um baita de homem, e o irmão estava evangelizando ele, saiu o filho dele com bicicleta, uma nova bicicleta, dava para ver que era nova, e o rapazinho, o menino estava, acho que ele tinha uns 4, 5 anos, não tinha muita idade, era bicicletezinha, né? Uma pequena bicicleta. E ele saiu, a hora que saiu, e o homem, o pai estava dando muita atenção. E a hora que ele saiu direto na rua, que é rua, né? Onde a gente está na rua. Saiu, e o pai olhou assim, a hora que eu vi que o pai ficou preocupado, eu assim, entrei na frente da criança, começou a conversar com ele sobre a bicicleta dele, e ele queria ir andando um pouco na bicicleta, então eu fui ajudando ele e acompanhando ele, né? E o pai, quando ele viu que eu estava fazendo isso, eu vi que o foco dele voltou para o irmão e ele acabou aceitando Cristo. Teve um caso lá também que era também um pai e ele não acabou aceitando Cristo, mas ele escutou bem e podia ver uma certa convicção nele quanto à palavra de Deus. Mas o menino dele saiu e estava com um brinquedo lá, era uma cobra, né? De brinquedo. E eu fui brincando com ele e com a cobra. Porque o pai também, a hora que saiu, ficou, né, você viu que ficou preocupado, era rua. Eu fiquei brincando com ele, né? Já teve hora que a mãe estava conversando com o irmão e a criança começou
chorar um pouquinho, eu já peguei a criança do braço da mãe falando, ó, eu tenho 10 em casa. Se há alguma coisa que eu sei fazer. Nem sempre, você tem que usar discernimento. Não é toda mãe que vai deixar um estrangeiro, ou pessoa estranha, meu caso é estrangeiro, mas uma pessoa estranha, pegar o filho dela. Mas se você vê que tem essa liberdade, às vezes também uma mulher, nesse caso, vai ter mais liberdade para fazer isso. O certo é isso. Outra coisa que é bom, você vê uma pessoa chegando, você vai na pessoa com educação, oi, tudo bem? A gente está conversando aqui, aí você já começa a conversar com essa pessoa. Já vi isso acontecer. O irmão já estava conversando com esse, outro chegou, eu comecei a conversar com ele, nós dois agora estamos evangelizando e ele conseguiu continuar. Nem sempre acontece assim, porque a gente vai usar a educação, se a pessoa não quer, vai fazer o quê? Às vezes vai ter que parar onde está e confiar em Deus que a semente foi semeada. Tem uma outra coisa, dependendo da pessoa, isso é uma coisa do ser humano, eu me identifico com umas pessoas e não com outras. Você está em dois. Às vezes um vai começar a conversa, mas você vê que por algum motivo ou outro, quem está, a pessoa sendo evangelizada, ela naturalmente tem uma inclinação para conversar com o outro, né? Eu já teve isso. Estou lá, o outro está conversando, o rapaz começa a perguntar das minhas botas. Né? Onde você pegou a bota? Eu gosto de botas, uma coisa. Aí, coitado desse aqui, ele não conseguiu continuar a conversa. Ou eu estava com outro, e eu estava conversando, o rapaz se identificou como eletricista. Irmão, você é eletricista? O fulano é eletricista. Onde você tem oficina? Tem oficina lá. Agora, identificou. Mas aí você tem que tomar cuidado que conversa não se vira somente conversa. Mas já que se identificou assim, deixe ele falar. Eu sou eletricista também. E sabe, Jesus me salvou em tal dia, tal ano. Certo. Né? Ou às vezes, já aconteceu que eu estava conversando com alguém e a pessoa ficou olhando para o outro e de repente, durante a conversa, perguntou, você é filho de fulana, blá, 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 blá. Aí, você vê que já tem esse vínculo aí, conhece, eu conheço sua mãe, irmão. Aí você deixa o outro tomar frente, deu certo, amém. E também tem a questão de, a pessoa faz uma pergunta, você já percebe que o seu companheiro não está sabendo lidar com a situação muito bem. E essas perguntas, e a gente vai tentar tratar esse assunto também mais para frente, essas perguntas acabam muitas vezes sendo desvios, não é para tomar esses desvios. Uma das melhores coisas que você pode fazer nesse caso é falar para a pessoa, eu vou anotar isso e depois que a gente terminar de conversar sobre esse assunto aqui, eu vou voltar para responder. Às vezes dá certo, você termina, a pessoa aceita Cristo, você volta a falar sobre aquilo. Ou durante o caminho, a pessoa já se desinteressa e perde interesse e você sabe que não vai dar certo, né? Mas é muito importante manter o foco. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Ok? E outra coisa, é sempre bom hoje em dia, ter uma testemunha contigo. E tem umas pessoas malucas lá fora. Você está na porta, você nunca sabe o que a pessoa vai fazer. Uma vez, eu não lembro quem estava comigo, tenho uma memória ruim, mas aqui em Pouso Alegre, não lembro quem estava comigo, a gente bateu na porta e o rapaz já saiu bravo, já saiu querendo brigar, né? E a gente notou que ele estava embriagado, né? Então a gente se afastou e continuou, mas ele ficou lá gritando com a gente, né? Já teve casos de mulher abrir a porta e ela está só de roupa íntima. Isso já aconteceu aqui em Pouso Alegre, já aconteceu comigo lá nos Estados Unidos. E aí, o que você faz? O que eu faço, nós estamos da Igreja Batista, um folheto, aí eu viro as costas e já vou embora. Né? Não vou ficar lá para isso não. Mas hoje em dia é muito importante isso também, ter uma testemunha. Tome cuidado também
a casa que você entre. Né? Tem pessoas que deixam você entrar. E isso é outro motivo. Se você tiver um companheiro, no caso, pode. Se fosse só uma mulher, e eu e outro homem, eu não vou entrar. Né? Eu vou pedir para ela, vamos continuar na porta. Ok. Número 6. Pode trocar o seu companheiro também. É bom trocar os companheiros. O mais novo sempre aprende com o mais maduro e experiente. Mas mesmo você tendo experiência, você pode aprender com o outro. Eu já percebi isso. Porque eu já, mesmo sendo pastor, tendo conhecimento bíblico que eu tenho, graças a Deus, eu já aprendi coisas com o irmão que tem menos conhecimento bíblico, mas alguma coisa que fez no evangelismo, uma forma dele evangelizar, eu aprendi com aquilo. Então é muito bom essa questão de trocar o companheiro, ficar trocando. E o irmão Hudson, que está na frente do nosso ministério, ele tem o costume de fazer isso, misturar os duplos para que não fique sempre os mesmos dois. Isso é bom porque um vai aprendendo do outro. 7º, e esse é o última dica para nós hoje à noite. Ore uma oração simples, reivindicando o poder do Espírito Santo. Não há necessidade de orar 1 hora ou até mais antes de sair para ganhar almas. Uma oração simples, pela qual o cristão reivindica o poder do Espírito Santo, é suficiente. Então, fala, Senhor, eu estou indo pelo teu poder, eu sei que o poder não está em mim, e peço que o Senhor esteja comigo, me fortalecendo, vá na nossa frente, preparando os corações, em nome de Jesus, amém. Porque geralmente a gente chega aqui entre 18 e 15, para chegar lá a gente está chegando 18h30, ou 18h40, já está perdendo tempo. Faz uma oração simples, confia no Senhor, e aí já manda bala. Ok, a entrada de Efésios. Semana passada nós estudamos a estrada de Romanos. Essa é a entrada de Efésios. A estrada de Romanos, entrada de Efésios, os dois são a mesma coisa. São conjuntos de textos bíblicos, né, do livro de Efésios. Nesse caso, é um conjunto de textos bíblicos do livro de Efésios, cuidadosamente selecionado com o intuito de explanar claramente o plano de salvação para uma pessoa perdida. Por isso é usado o termo entrada, porque pelo raciocínio desses textos, junto com a convicção necessária do Espírito Santo, a pessoa pode espiritualmente entrar na salvação pela porta que é Jesus Cristo. Como falei semana passada, deve-se anotar os seguintes endereços bíblicos na sua Bíblia. Tá, e daí temos a lista aqui, Efésios 2, 3. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar, no caso, eu já tenho Romanos aqui. Eu vou fazer anotações aqui, eu vou fazer da entrada de Efésios. Fazer a mesma coisa, vou achar Efésios 2, 3, e do lado vou colocar Efésios 2, 12, para ter aquela corrente de textos, endereços paralelos, para toda vez que eu chegar naquele versículo, já ter anotado do lado ou embaixo do versículo o próximo versículo, ok? Efésios 2, 3, vamos lá. Vou te mostrar como eu faria uso de Efésios 2, 3. No começo, escolhe um desses planos de salvação, seja Romanos, Efésios. Eu vou te dar semana que vem, semana que vem vai ter, na próxima não. Mas semana que vem eu vou te dar que é um pouco menor, menos versos para você usar também. Mas no começo escolhe e vai aperfeiçoando aquele plano de salvação, tá? Depois, se você quiser usar outros, amém. E às vezes, com experiência, você já vai poder discernir. Esse aqui, eu acho que vai ser melhor para esse tipo de pessoa, né? Okay? Efésios 2, verso 3. Diz, entre os quais também todos nós vivíamos
em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Aí nós vamos focar nessa frase. E éramos por natureza filhos da ira. Então pode falar para a pessoa, ó, nós nascemos no pecado. Naturalmente nós somos filhos da ira. Deus se ira com a gente e nós nos iramos com as coisas da vida, tudo por causa do nosso pecado. Somos filhos da ira. Efésios 2:12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes que a pessoa tome a decisão de aceitar Cristo, ela está sem Deus no mundo. Ah, mas Deus já fez isso ou aquilo na minha vida. Sim, Deus é misericordioso, mas não quer dizer que Ele está contigo, que Ele sempre está contigo. Porque, por natureza, a pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela é o quê? Ela não é filho de Deus. Ela é filho da ira, sem Deus. Né? Ok? Efésios 4:18-20. Efésios 4:18-20. Com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Focando no que? Não aprendestes assim a Cristo. Graças a Deus, o Senhor Jesus, Ele nos ensina um outro caminho. O caminho antigo nosso era de o quê? De entendimento obscurecido. Não podendo entender a vontade de Deus para a nossa vida. As coisas de Deus. Porque estamos separados da vida de Deus. Verso 18. Pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. A pessoa naturalmente ela é ignorante quanto a Deus, porque espiritualmente ela é cega. Então é assim que você vai usando esse plano de salvação. Aqui destacando que de Cristo podemos aprender com Ele, aprender de outra forma, da forma que vai agradar a Deus, aquilo que vai agradar a Deus. Efésios 5:5-6. Esse plano de salvação, às vezes, seria interessante usar com uma pessoa que já tem uma certa, ou seja, já tem um certo entendimento da Bíblia, pelo menos ela se entende, ela entende que é isso, né? Ela pensa que ela sabe alguma coisa, ela é uma pessoa religiosa, você tem tempo, você pode, na paciência, ir explicando essas coisas para ela. Efésios 5:5-6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Aqui, por exemplo, fala de idolatria. E você pode destacar que idolatria não é somente adorar uma imagem. Idolatria também é o que? Ser avarento, ser uma pessoa cobiçosa, de cobiçar as coisas que você não tem. E quem nunca cobiçou algo que não tem? Né? Acaba que todos nós cometemos idolatria durante nossa vida. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós temos um grupo aqui que não tem herança alguma no reino de Cristo. Aí você pode perguntar para a pessoa, você sabe se tem uma herança no reino de Cristo? Será que você
pode ter com confiança, certeza, eu tenho uma herança no reino de Cristo. Tomara que seja honesta e fala não, né? E fala, ó, a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa é a nossa situação. Deus vai nos julgar, somos desobedientes por natureza. É muito bom também, apesar que você já é salvo, ou salva, é bom quando você se inclui. Você nunca quer dar a impressão para a pessoa que você é melhor que ela. Né? Você fala, nós somos por natureza filhos da desobediência, porque somos. Só que agora você é um pecador salvo. Né? Amém? Mas fala assim, se inclui também como pecador, que a pessoa possa entender isso. Salvo pela graça de Deus. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Pelo que ele diz, desperta, ou tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te dará a luz. Então, o mundo vive num sono espiritual. Os dias vão passando, a pessoa não está acordada àquilo que está acontecendo. Ela está, dia após dia, trilhando o caminho para onde? Para a condenação, para o inferno. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Agora, doutrinariamente, o texto refere ao cristão. Mas você está usando de forma prática no evangelismo. Não tem erro. Não, pode fazer isso. Tá? Então você fala, está na hora de despertar. Não é à toa que eu estou aqui. Não é coincidência. Deus está te dando um alerta para você acordar para as coisas espirituais. Conversei com um homem esse ano. Ele aceitou Cristo. Comigo aqui na igreja, no escritório. Foi o Giovanni que se batizou esse final do ano passado. A situação dele era essa. E ele mesmo, por testemunho, falou isso. Eu tenho vivido a minha vida assim, sem me importar com as coisas espirituais. Só pensando nas coisas materiais, e eu vejo que eu estou errado. Então eu falei para ele, Deus está te dando essa chance. Agora está tendo a oportunidade de acordar para as coisas espirituais, as coisas que são eternas. Então esse versículo é bom para se usar nesse caso, dessa forma. Ok? Efésios 1:7. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. É um versículo maravilhoso para se usar. Primeira coisa, em quem temos a redenção. A redenção, então, não está numa igreja, está em Jesus. Nossa redenção, nossa salvação está em Jesus. Olha o verso 5, você pode até pedir para a pessoa, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. 7, em quem temos a redenção? É Cristo. Pelo seu sangue. O motivo que Deus pode perdoar e salvar é pelo sangue dele. Você tem algo melhor que o sangue dele? Você acha que suas boas obras valem mais que o sangue de Cristo? Boas obras que são manchadas por seu pecado? Aí vai destacando isso. É o sangue de Cristo. Segundo as riquezas da sua graça. Essa graça que Deus está te oferecendo são as riquezas dele. Não existe nada melhor que essa oportunidade que você está tendo. Ter seus pecados perdoados, se tornar filho de Deus, escapar ao inferno, ter um lugar, uma mansão reservada para você lá no céu. Tudo isso pode pregar desse texto. Ok? E por último, Efésios 2, 13 a 14.
Efésios 2, 13 a 14. Efésios 2, 13 a 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Falar para a pessoa, o Senhor quer trazer você para Ele, perto dEle. E isso pelo sangue, porque Ele não pode ter comunhão, Ele não pode se relacionar com pessoa que está em seu pecado. Mas Ele quer te purificar pelo pecado dEle, te trazer por perto dEle. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Ele é o paz. Você pode ter paz com Deus, pode conversar com Ele com a certeza que Ele é seu Pai. Pode deitar a cabeça no travesseiro à noite sabendo que é seu Pai. Você quer ser purificado pelo sangue de Cristo? Quer receber o perdão de Deus? Quer ter a certeza que Deus é seu Pai? Se a pessoa falar sim, você fala, então toma na minha mão e olha, faça o seguinte, fala para Ele, fala, Senhor Jesus, eu sei que eu sou um miserável pecador, eu creio agora em Cristo Jesus como meu Salvador e agradeço a Ti por essa salvação. Se você consegue orar assim, de coração honesto, sincero, Deus vai te salvar. E eu sempre encorajo a pessoa a orar, né? Falando assim, eu dou tipo um modelo assim que eu fiz. Fala que você é um pecador, fala que você não quer ir para o inferno, mas você está aceitando Cristo como seu Salvador. Agradeça Ele pela salvação. Agora, se a pessoa falar, mas eu não sei orar, nunca orei, aí eu falo, então, vamos fazer o seguinte, se você quiser, não tem obrigação, mas se você está sentindo, eu quero aceitar Cristo, então faça o seguinte, ore e repita o que eu vou falar. E se em algum momento, alguma altura da oração, você não consegue continuar, você pode parar, a gente pode parar. Porque você tem que orar e aquilo que você repete tem que ser suas palavras, seu coração. Eu estou falando, mas você tem que adotar essas palavras como as suas. E falar de coração. Vamos lá? Vamos. Eu já teve. E quando eu faço isso, eu sempre falo assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador. E eu sempre destaco esse ponto. Eu sei que eu mereço o inferno. Eu já teve gente parar ali e não continuar. Se a pessoa não está afim e não está preparada a admitir que merece o inferno, ela não está preparada para aceitar Cristo. Aí você pode voltar a trabalhar nesse ponto com ela. Se ela não está afim de aceitar, pode parar de forma educada, falar, vou orar por você, né? E deixa o Espírito Santo e a palavra de Deus trabalhar no coração dela. Mas se a pessoa falar, eu sei que eu mereço o inferno, mas eu estou agora nesse momento aceitando Jesus como meu Salvador, mas eu estou agora nesse momento aceitando Jesus Cristo como meu Salvador. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação. Amém. Aí ela olha para mim. Você orou isso de coração, sinceramente? Sim. Então, pela palavra de Deus, você é salvo. No caso, se você não usou Romanos, você pode levar a pessoa a ter Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 é o plano de salvação universal, ou seja, serve para toda situação, toda pessoa. É melhor. O que você tem que focar nesse momento, ou seja, se dedicar a aprender o plano de salvação da estrada de Romanos. É o melhor que existe mesmo. Se você conseguir decorar cada versículo, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Romanos 6:23, Romanos 10, 9 a 10 e 13, isso é o ideal, né? Mas às vezes a memória da pessoa não seja tão boa. Então, como falei, anote na sua Bíblia, anote aquela correntinha de versículos paralelos, vai colocando do lado de cada verso o próximo versículo e vai usando. E um dia, se Deus tocar no seu coração, você
querer sentir vontade de usar essa aqui, a entrada de Efésios, pode usar. Assim como os outros que eu vou passar para os irmãos. Mas o importante é que você já vai com a arma preparada e confiando no Senhor. Porque vontade, em relação da carne, você não vai ter. Pelo novo homem, você pode sentir a vontade. Eu vou lá, eu quero também aprender a evangelizar, eu quero. Né? Mas vai ser uma luta. Então, se prepare, faça as anotações na sua Bíblia e lembre-se dessas dicas. Tá? Semana que vem, nós vamos continuar mais dicas, mais um plano de salvação. Tá? E depois dessas terças que vem, terá mais uma terça. Na última terça, que vai ser a última terça de fevereiro, e a última terça que nós vamos estudar e fazer essa aula aqui, nós vamos fazer tipo uns teatros, no sentido que eu vou mostrar para os irmãos, eu vou convidar alguns irmãos que já têm mais experiência, para mostrar para os irmãos como que é. Vai colocar um como se fosse evangelista, outro como se fosse a pessoa perdida, e vai mostrando para os irmãos como que é na prática isso. Depois, talvez, se alguém quiser tentar, se a pessoa quer, ninguém vai ser obrigado, mas a gente deixa a pessoa também experimentar isso, ok? Amém? Então é isso por enquanto.